Hello! Uau! Contei isso no meu último vídeo. Se você não assistiu, pois volte e assiste, porque olha, eu acho que aquele foi o vídeo mais fantástico que eu já gravei. E não tinha, né? Vindo aqui por esses dias. Acho que fiquei o quê? Uma semaninha sem gravar e confesso que já senti saudade. Aproveitei esses 4 dias de carnaval para terminar umas coisas que eu precisava, para entregar algumas provas também, para estruturar o meu método de atendimento. Então foram dias bem produtivos, apesar de não ter vindo aqui dar um hello para vocês, gravar para vocês. E aí, cara, eu tô com muita saudade de conversar, de falar com vocês. E ontem, enquanto estava lendo, novamente, meu livro de cabeceira do Eu Sou, grifei uma frase e vou conversar sobre isso com vocês nesse vídeo de hoje. Para você que não entendeu, para você que chegou agora, para você que caiu de paraquedas, eu já gravei 2 vídeos falando sobre a poderosa frequência da energia Eu Sou, o quanto ela é a magna orientação, governância, onipresença, onipotência da nossa vida. E que essa informação do Eu Sou, ela ficou por muito tempo escondida, né? E até hoje, apesar de hoje poder ser propagada, divulgada, não são todas as pessoas que possuem acesso a essa ferramenta extraordinária que nós temos, né? Hoje nós temos, graças a Deus, muito mais informação, muita mais liberdade de expressão, muitas mais ferramentas de autoconhecimento. Então, mesmo diante de tudo isso, ainda assim tem pessoas que não conhecem. E aí eu decidi propagar minimamente um pouco conhecimento. Eu sempre vou falar isso, gente, porque para mim eu ainda sei muito pouco, muito pouco. E quando eu aceitei, vocês já sabem, quando eu aceitei esse desafio de estar aqui compartilhando, conversando com vocês, eu decidi que eu ia me propor, eu me propus e decidi que eu ia estudar e querer saber muito mais sobre as coisas, né? Para que eu tivesse mais autoridade de conversar determinados assuntos com vocês. E este assunto sobre a divina presença eu sou em nossas vidas é um assunto que sempre me encantou. Só que, como já falei para vocês, eu já desci do ponto de ônibus lá na frente. Eu já me perdi muitas vezes no meio desse caminho. E o pior, né? Como eu sempre falo e vocês já sabem, a ignorância é uma benção. Ou seja, quando você não tem o conhecimento de algo, existe um peso sobre as suas escolhas, sobre as suas atitudes. A partir do momento que você já tem o conhecimento, sua responsabilidade é outra, né? Isso faz com que você tome, com que você faça a escolha 100% conscientes. Então, quando você já sabe de algo e ainda assim não faz o que era para ser feito, o peso é diferente, né? Então, uma coisa é você se perder não tendo conhecimento, outra coisa é você se perder tendo conhecimento. E eu tinha essa ferramenta tatuada na minha mão. Para quem não viu, volte nos 2 vídeos, veja os 2 últimos vídeos que eu comecei a falar da frequência Eu Sou. A primeira vez que eu li esse livro, porque eu estou numa releitura, estou lendo novamente. A primeira vez que eu li esse livro, eu falei, cara, eu não posso nunca mais esquecer esses ensinamentos, porque eles são transformadores. São ouro nas nossas mãos. E eu falei, não posso esquecer nunca mais esses ensinamentos. E aí eu tatuei, eu sou na minha mão. Meu perfil, as minhas redes é eu sou. Eu já falei, tinha um estúdio de estética em Sorocaba, era eu sou. Então, quando eu decidi voltar pro eixo, me conectar, me reconectar, eu falei, cara, eu preciso ler esse livro novamente, né? E aí calhou de, graças a Deus não, né? Alinhamento, é frequência, é coerência, tudo se encaixar e ir fluindo. E aí eu voltei a ler e falei, cara, eu quero falar desse livro para mais pessoas, eu quero ensinar essa ferramenta para mais pessoas, porque senão eu estaria sendo só mais uma daquelas pessoas que antigamente, por muito tempo, ocultaram essas informações, né? Ocultaram por manipulação ou ocultaram por deter conhecimento e prosperidade, o que nada mais é do que também uma maneira de manipulação, né? Porque fica mais fácil de manipular quando o outro ele não tem a mente tão expandida assim. Enfim, bora lá. E aí, eu, voltando no que eu tava falando, eu li uma frase ontem
que eu achei muito bacana e eu quero compartilhar com vocês. Eu falei que eu não ia compartilhar de maneira assim, um mais um dois, sabe? Eu quero flutuar, eu não gosto. Eu entendi que eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de algo que eu tenha que fazer igual todos os dias, nem que seja um pouquinho diferente. Eu não gosto de, às vezes, ter que seguir 100% o script. Tanto é que, já falei pra vocês, cara, eu acho que eu tô fazendo tudo errado esse canal. Porque eu não tô tendo um script. Igual falar, você tem que ter um script pra criar um canal. Não, cara, eu só tô gravando conforme eu tô sentindo e pra mim tá sendo fantástico. Então, eu não vou ler o livro, não vou falar do livro numa sequência cronológica com vocês. Eu vou sentir conforme eu for sentindo, eu vou pra frente, volto. E se houver necessidade, eu vou falar, senão, num dado momento, num outro momento, eu vou falar sobre outro assunto e tá tudo bem também, né? E, enfim. Então, presta atenção no que eu vou ler agora. A consciência é dirigida pelo livre-arbítrio. É falsa a ideia ortodoxa de que Deus Criador atua segundo sua própria vontade na vida de cada indivíduo ou país. Deus Criador atua somente através da mente, de sua própria individualização, que está vestida com a personalidade que vedes ao vosso redor. Estas personalidades, ou seja, nós encarnados, né? Estas personalidades são somente veículos de uso e expressão dessa poderosa individualidade que forma a vontade de Deus Criador e vosso livre-arbítrio. Sendo que este só entra em ação sob a vossa direção consciente. Cara, eu achei isso fantástico. E aí, tem só mais uma parte aqui que eu grifei para terminar. Eu vos digo que cada função de vosso corpo é mantida através de uma ação consciente. Ainda que não vos deis conta disso, porém, à medida que fordes vos aprofundando na consciência poderosa presença eu sou, compreendereis que é impossível um ato externo realizar-se sem a sua ação autoconsciente. Cara, eu achei isso fantástico. Fantástico, sabe por quê? Porque esses dias, inclusive, tem até um post-it aqui colado e eu postei esse post-it, porque eu tirei uma foto do post-it e eu achei que ficou tão bacana a foto que eu acabei postando. E nesse post-it tá colado aqui na minha frente. Eu escrevi o seguinte: só por hoje, eu acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo também. Só por hoje eu escolho estar consciente. Só por hoje, só hoje. Amanhã a gente vê o que a gente faz. Por quê? Porque se a gente escolher estarmos conscientes só hoje, a gente, vocês, nós, não temos noção do quanto nós podemos manifestar em nossa vida estando num processo de consciência. Entenda, eu não estou falando que inconsciente, estando inconscientes, nós não consigamos despertar, não é isso. Estando consciente ou inconsciente, a gente vai manifestar. Então, preste atenção. Eu vos digo que cada função de vosso corpo é mantida através de uma ação consciente, ainda que vos dei conta disso ou não. Então, o que está querendo dizer? Que tudo aquilo que a gente vibrar, que tudo aquilo que a gente pensar, que tudo aquilo que a gente sentir, porque as coisas elas chegam até nós através dos 5 sentidos, né? Existe uma subdivisão dos 5 sentidos, isso é muito bacana, até posso vir falar com vocês em outro vídeo. Existe uma subdivisão dos 5 sentidos, mas no geral as coisas, elas chegam até nós através dos 5 sentidos. Então, não importa se nós estamos conscientes ou inconscientes, tudo aquilo que a gente sentir vai gerar uma frequência e essa frequência vai se manifestar. Então, se eu sei que isso acontece eu estando consciente ou inconsciente, ou seja, se eu estou inconsciente, eu não estou mensurando, eu não estou calculando, eu não estou medindo os riscos daquilo que eu vou manifestar. Então, para eu manifestar uma coisa que não vai me trazer um retorno que talvez eu quero, é muito mais fácil. Por quê? Eu falo, eu quero uma Porsche vermelha. Eu tô falando. Só que o que eu tô vibrando interiormente, né? Porque não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu vibro. Então eu posso falar que eu quero uma Porsche, só que no meu inconsciente eu posso estar vibrando medo, escassez, ansiedade, falta de perdão, traumas, crenças. Então de nada vale eu falar se eu não estou vibrando, se eu não estou em coerência, se eu não estou presente, se eu não estou consciente. Então, eu estando consciente ou estando inconsciente, isso é uma lei universal. Isso, repita, isso pra você. Eu estando inconsciente ou não, isso é uma lei universal.
o que eu vibrar, o que eu sentir, vai se manifestar, eu vou atrair. Então, se eu sei que isso é uma lei universal, e que eu estando consciente ou inconscientemente, tudo aquilo que eu tô vibrando vai se manifestar, porque de acho, eu não vou fazer algo manifestar de maneira consciente. Se eu sei que eu posso manifestar uma coisa positiva e uma negativa, por que eu vou querer manifestar uma coisa negativa? Não faz sentido. Então é por isso que aqui ele fala da consciência, é por isso que eu tenho esse post-it aqui, só por hoje eu escolho estar consciente, porque se eu estou consciente, eu sei o que eu vou manifestar. Se eu estou consciente, eu sei o que eu deixo me influenciar, ou não. Eu sei o que eu permito chegar até mim, ou não. Eu sei o que, se eu estou consciente, eu sei o que pode me tirar do eixo. Eu sei o que vem para testar minha paciência. Se eu estou consciente, eu sei onde eu posso ir, eu consigo escolher. E se eu estou na presença, se eu estou na consciência, alinhada com aquilo que eu quero manifestar, é muito mais fácil para eu conseguir materializar aquilo que eu quero co-criar. Porque se você está consciente, você não vai falar assim, isso aí aconteceu por acaso. Não, cara, nada acontece por acaso. Só que quando você está inconsciente, você joga isso, você terceiriza essa responsabilidade, porque é muito mais fácil você terceirizar essa responsabilidade do que você compreender que aquilo que está sendo manifestado, aquilo que está sendo atraído, nada mais é do que aquilo que você está vibrando internamente. Por que eu falo, o outro é o problema, ou eu só atraio esse tipo de problema, veio até mim, só vem BO, comigo dá tudo, comigo só acontece, comigo sempre tudo dá errado, porque é mais confortável. É mais confortável eu terceirizar essa responsabilidade do que eu olhar pra mim e falar, cara, eu tô ramelando aqui. A gente precisa estar dando uma recalculada na rota. Porque se eu... Volta lá. A ignorância é uma benção. Uau! Porque se eu vivo, se eu estou imerso no véu da ignorância, eu não tenho responsabilidade de nada. A partir do momento que eu não tenho responsabilidade de nada, não fui eu. Não. Eu só atraio esse tipo de pessoa. O problema não sou eu. O problema são as pessoas que eu tô atraindo. Cara, você tá atraindo porque você tá vibrando. Você tá atraindo porque você tá inconsciente. Você tá manifestando pobreza porque você tá vibrando escassez. Você tá vibrando medo. Você tá vibrando ansiedade. Você tá tentando controlar o incontrolável. A nossa função aqui é alinhar a frequência. Por isso que eu falo, não existe autoconhecimento sem espiritualidade. Vocês conseguem entender? Não existe. Como que você vai manifestar? Como que você vai entrar no processo de autoconhecimento se você não sabe o que é uma frequência? Eu estudo programação neurolinguística também. E eu vejo que a programação neurolinguística nada mais é do que frequência. Falada de uma outra maneira, em alguns pontos. Eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Mas é alinhamento de frequência. Quando a gente fala de âncora, quando a gente fala de crenças, é a mesma coisa. Se a gente está morando imerso numa crença, a gente está inconsciente. Se a gente está inconsciente, a gente manifesta aquilo que talvez a gente não quisesse manifestar se estivéssemos conscientes. Como eu falei, eu quero uma Porsche. Eu quero uma Porsche, mas eu só reclamo. Eu não agradeço a casa onde eu moro. Eu não agradeço o carro que eu tenho e eu quero ter uma Porsche. Uau! Isso está contraditório. Eu quero ser próspera, mas eu condeno, falando que quem tem dinheiro não é honesto. Eu quero ser próspera, mas eu falo que o dinheiro é sujo. Cara, você consegue entender que é um conflito de informação? É um choque de informação? E que se não tá alinhado, aqui tá fechado, aqui tá aberto, não manifesta. Só manifesta aquilo que é de equivalência. Se eu tô fechada, se eu tô vibrando, eu só vou atrair e manifestar isso aqui, Agora, se eu me abro, entenda, não é o que eu quero. Querer todo mundo quer, não é o que eu quero, eu tô vibrando. Se eu me abro, se eu me alinho, se eu agradeço, se eu perdoo, eu vou manifestar mais do mesmo. O universo, ele está o tempo todo falando, seja feita a vossa vontade. É como se fosse o gênio da lâmpada. Seja feita a vossa vontade. Que vontade? A nossa. Amanda, o trem aqui não tá muito bacana, não. Nossa. Cara, parabéns, é mérito seu. Amanda, uau, tô quebrando tudo. Tô arrasando. Parabéns, também é mérito seu. Então, em que momento que a gente vai parar para entender que... É o que eu falo. Não acredita? Tá tudo bem. Só faz o teste. Faz 2 dias. Faz 2 dias o simples teste. Acorda um dia reclamando.
vendo notícia ruim, liga a TV naqueles jornais que só trazem tragédia, escuta sua música de baixo calão, anda com gente que reclama, faça um dia, faça 2 dias de teste. O primeiro dia você vai fazer isso, tudo que eu acabei de falar. Você vai acordar, vai reclamar, não vai agradecer, vai ligar a TV em noticiário de tragédia e veja como vai ser seu dia. Aí no outro dia, antes de pegar no celular, agradeça por ter acordado. Quando você pegar o seu celular, coloque um mantra matinal de afirmações positivas. Quando você levantar, vá tomar um banho. Nesse dia, se você não faz, pratique, faça uma caminhada de 10 minutos. Faça esses 2 dias de teste fazendo essas 2 coisas. Coloque música de altas frequências. Eu duvido que o seu dia vai ser igual você fazendo essas 2 coisas. Fazendo esses 2 testes. Se você não acredita em nada do que eu tô falando, tire 2 dias da sua vida e faça um teste fazendo tudo isso de pesado, de denso, de negativo, de baixa frequência, e faça o teste fazendo tudo de positivo, de agradecimento, de alta frequência. Eu duvido que seu dia vai ser o mesmo. Duvido. Se você falar que foi igualzinho os 2 dias, desculpa, você vai estar mentindo pra mim. Então, você acreditando ou não, é o que acontece. É o que acontece. E dentro do livro de Eu Sou de Saint-Germain, que pra mim é o manual da vida, ele só tá falando aquilo que eu já acreditava. Por isso que eu grifei. Eu vou ler de novo. A consciência é dirigida pelo livre-arbítrio. Deus é muito sábio. Ele é muito sábio. Só que tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não vou plantar limão e querer colher morango docinho. Se eu plantei limão bem azedo, eu vou colher limão bem azedo. Então, a consciência é dirigida pelo livre-arbítrio. É falsa a ideia de que Deus atua segundo a sua própria vontade. Deus, ele só atua quando a gente pede, quando a gente solicita intervenção. E mesmo assim, se eu solicitar intervenção num momento de desespero, de baixa frequência, vai demorar para eu ver o resultado. Eu só vou começar a ver o resultado quando eu elevar a minha frequência. Por isso que todo mundo fala, depois da tempestade vem a bonança. Depois de um momento ruim sempre vem um momento bom. Porque se você tá no momento ruim, você não vai conseguir manifestar. Deus, ele pode até intervir, mas você não vai conseguir visualizar a manifestação. Você só vai conseguir visualizar a manifestação quando você elevar a sua frequência. Por isso que falam, depois do momento ruim vem o momento bom. Porque quando você eleva a sua frequência, ou seja, o momento bom, as coisas começam a acontecer. Uau! Conseguiram captar a mensagem? Então, isso aqui foram anos, este livro, por anos escondido, informações ocultas, que hoje a gente tem com muita facilidade. Se a gente quiser, a gente tem com muita facilidade. Só que a gente ainda assim duvida. É o que eu já falei pra vocês. Por que Deus mandou o seu filho encarnado? Por que Jesus Cristo veio pra esse plano com a mesma roupagem que a nossa? Porque a gente tem dificuldade de acreditar em coisas extraordinárias. Fala-se muito de fé. E eu já falei que eu caí do cavalo uma vez, porque eu li num livro que a ansiedade nada mais era do que falta de fé. E eu me julgava ter tanta fé. Mas será que a gente tem fé a ponto de descansar 100%? 100% sem me preocupar um dia sequer com as adversidades que vão surgir no meu caminho? Será que a gente tem fé a ponto de descansar, de não vibrar no medo? Será que a gente tem fé o suficiente para acreditar que todas as coisas que acontecerem na nossa vida, elas serão dissolvidas e resolvidas na mais perfeita ordem? Por isso que naquele vídeo que eu fiz, falando para vocês, que quando foi nos ensinado de que nós não podemos servir a 2 deuses ao mesmo tempo, isso não está falando nada de religião. Isso está falando que a gente não pode crer e ao mesmo tempo duvidar. Porque existe somente uma frequência, uma energia capaz de governar o universo todo, que é a frequência eu sou, onipresente, onipotente, que é Deus. É Deus, o universo, ou eu sou, denomina como quiser, mas existe só uma. Eu não posso acreditar em 2 deuses ao mesmo tempo. Eu não posso ser, por exemplo, católico e dar umbanda. Eu não posso ser evangélico. Não tem nada a ver com isso. Nada. As religiões, elas são meios. Elas deveriam ser meios. Elas deveriam ser pontes para a conexão com o divino. Independentemente de crença, doutrina. Então não é conflito de informação. É falta de informação. Se eu acredito 100% na presença eu sou, eu não posso duvidar. E se eu sei minimamente dos ensinamentos, eu preciso praticar. Por isso, repito, a ignorância é uma bênção.
Porque se eu sei que eu manifesto, foi o que eu falei, você não acredita, tá tudo bem. Só faz o teste dos 2 dias que eu falei. Pega um dia, faz tudo de negativo. Pega um dia, não agradece. Pega um dia, só veja tragédia na TV. Pega um dia, só reclame. No segundo dia, agradeça. Escuta um mantra, afirmações matinais antes de levantar da cama. Faça uma oração. Eu duvido. Eu vou falar quantos duvidos existirem. Eu duvido que o resultado do seu dia será o mesmo fazendo essas duas coisas diferentes. Não vai ser. Por isso a importância da consciência. E olha o que me veio na cabeça agora. Se eu estou consciente, eu não tenho depressão. Se eu estou consciente, eu não tenho ansiedade. Porque se eu estou consciente, eu estou presente no aqui e agora. Eu sei que existe uma presença governando a minha vida. Eu não tenho com o que me preocupar. Ah, você está falando então, Amanda, que eu não tenho que pensar no meu futuro, ou que eu não tenho que querer mais na minha profissão, ou que eu não tenho que estimar ganhar um salário maior. Não estou falando nada disso. Estou falando que se você tem 100% presença, consciência, alinhamento, frequência elevada, vibracionalmente falando, você não se preocupa, porque isso você tem uma certeza de que as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Tempo é nosso. Passado, presente e futuro é nosso. Para a nossa consciência, para o divino, para o universo, para o nosso cérebro, para a nossa mente, não existe tempo. Isso é atemporal. Para eles é atemporal. Então, por exemplo, eu engrenar na minha carreira, na minha profissão, eu sei que já aconteceu. O futuro para mim é só para mim. Para Deus isso já aconteceu. Então, se eu acredito que isso já aconteceu, eu descanso. Na Bíblia fala, não vos ansiei. Não gere ansiedade, não se preocupais com aquilo que ainda não aconteceu. Os ensinamentos, eles estão, a gente só não interpretou de maneira correta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que a gente interpretou de maneira errada, não que ele não fosse, mas ele estava aqui para propagar os ensinamentos de eu sou. Ele veio encarnado para que nós pudéssemos nos identificar e, através daquela semelhança física, acreditar em algo além. Por isso que foi um dos maiores propagadores da energia de Deus, da frequência eu sou do universo. Só que muitas vezes, como contado por parábolas, foi interpretado de uma maneira errônea. Só que hoje a gente tem informação. Porque, por exemplo, Buda veio, mas Buda talvez não tivesse a mesma personalidade e aparência física que a nossa. Então, é muito difícil a gente acreditar nisso. Por isso, da importância do marco de Jesus Cristo na nossa vida, da passagem de Jesus Cristo na nossa vida. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando de Deus. Ele já veio propagar esse ensinamento, a gente só não captou a mensagem. Eu sou a ressurreição e a vida. Veja quantos ensinamentos iniciam com eu sou, ou mencionam eu sou. E Saint Germain, como eu já falei no último vídeo, ele era um ser tão ascensionado que ele conseguia atingir os maiores níveis de frequência vibracionais e transmutar através das camadas, se conectando diretamente com essa frequência. E foi por isso que ele compartilhou os ensinamentos. Gratidão por isso, inclusive, Saint Germain. E lá atrás ele já falava, Deus Criador atua somente através da mente, de sua própria individualização, ou seja, através de cada pessoa. Essas personalidades, nós somos somente veículos do uso e da expressão dessa poderosa individualidade que forma a vontade de Deus e vosso livre-arbítrio, sendo que este só entra em ação através da vossa direção consciente. Eu vos digo que cada função de vosso corpo é mantida através de uma ação consciente, ainda que não vos dei conta disso. Porém, à medida que fordes vos aprofundando na consciência da poderosa presença eu sou, compreendereis que é impossível um ato externo realizar-se sem a sua ação. Ou seja, é impossível qualquer situação do externo, qualquer pessoa, qualquer manifestação se manifestar se eu não estiver consciente. O que ele está falando? Vai manifestar se você estiver inconsciente, vai manifestar. Mas se você quer manifestar aquilo que você deseja de fato, você precisa estar alinhado de maneira consciente para conseguir manifestar. Vice? Por isso a importância de estarmos conscientes. E mais, eu acho que além da manifestação, é a paz. É igual eu falei, não vai ter ansiedade, não vai ter depressão, não vai ter pré-ocupação.
a gente descansa. E se a gente descansa, as coisas acontecem. Quantas vezes você fala, agora eu não quero mais, vou largar a mão. Eu duvido que isso nunca aconteceu na sua vida. Eu duvido você falar, cara, sei lá, um emprego ou um término de um relacionamento, qualquer coisa. Você vai falar, agora eu larguei mão. Não quero mais, esquece. Se solta. Batata. O telefone liga, oi, uma entrevista de emprego. Ou uma pessoa te procura. Eu duvido que isso nunca tenha acontecido na sua vida. Por quê? Porque você soltou. Você descansou. Porque quando você tá inconsciente querendo manifestar aquilo, você tá vibrando preocupação, você tá vibrando medo, você tá vibrando controle, você não vai manifestar. Se você solta e descansa, manifesta. Por isso que se a gente estiver consciente, a gente consegue ver as manifestações muito mais rápido. E eu achei isso fantástico. Coisas que eu acredito, isso aqui já estava escrito há muito tempo. Muito tempo. E aí ontem, quando eu li, eu falei, cara, é fantástico, né, os ensinamentos. Por isso que eu falo que isso aqui é um manual da vida. Isso aqui nada mais é do que um caminho de volta para casa. Porque a gente tá disperso, a gente tá desalinhado. E aí quando a gente tem esses conhecimentos aqui escritos, é um caminho de volta. É um caminho, porque nós estamos aqui para quê? Para evoluir. A gente lembra no vídeo que eu compartilhei sobre processos encarnatórios? A gente aceitou estar aqui. Eu tô aqui para quê? Pra ficar viajando só no Instagram? Não tô, cara. Tô aqui pra evoluir. Então, o processo evolutivo é o caminho de volta pra casa. E este livro é um manual pra isso. Por isso que eu achei ele fantástico e decidi aplicar na minha vida na época. E, cara, transformou a minha vida. Transformou a minha vida. E aí eu fui me afastando um pouco, voltei, estou relendo. Falei, cara, agora eu vou propagar isso. Então, acho que ficou bem claro os ensinamentos de hoje que eu quis compartilhar com vocês, né, através desse pouco conhecimento que eu tenho e que para mim é transformador e fantástico ao mesmo tempo. Então, gratidão pela conexão de hoje, espero que tenha feito sentido para você. Sobretudo, espero que só por hoje você escolha estar presente e que você esteja consciente, para que através disso você consiga manifestar ou alcançar resultados com mais clareza, com mais facilidade, né? Invoque essa presença para qualquer problema da sua vida, para qualquer situação, em qualquer situação, invoque, repita 3 vezes. Ou ao longo do dia, fique repetindo, eu sou, eu sou, eu sou. Se você falar só essas 2 palavras, elas serão mágicas e transformadoras ao longo do seu dia. E se você não acredita em nada disso que eu tô falando, faça aquele teste dos 2 dias. Faça o teste e depois me fale qual é o resultado que aconteceu na sua vida fazendo o dia negativo e o dia positivo. Eu te garanto, bota minha mão no fogo que o resultado do teu dia não vai ser o mesmo. Então faça esse teste. Esteja consciente. Porque daí as coisas vão se manifestar. Você vai conseguir entender, você vai conseguir... E isso, entenda, não é manipulação. É o poder que Deus nos deu de estarmos presentes e conscientes. Nós fomos feitos para viver o extraordinário, para manifestar o extraordinário. E a gente, para manifestar de maneira consciente, a gente precisa estar consciente. Eu preciso estar 100% alinhada. Imagina como se houvesse um fio dourado saindo da tua cabeça. Imagina como se esse fio dourado te levasse diretamente à conexão com o divino. Se esse fio ele não está alinhado, se ele não está reto, se ele tem curvas, ou se ele sai do caminho, não existe alinhamento. Sem alinhamento não existe manifestação. Para que eu alinhe esse meu fio dourado saindo da minha cabeça, eu preciso estar alinhada com a minha frequência vibracional, com os meus pensamentos. Eu preciso estar consciente. Só faça o teste. Faça e depois me conta. Gratidão por essa conexão e até o próximo vídeo. E se você não se inscreveu no canal, cara, é o único jeito que eu peço de você me ajudar pra gente conseguir manter esse canal, pra que eu entenda que vocês estão gostando e pra que eu tenha mais ânimo de vir aqui compartilhar, porque daí eu tô vendo que vocês estão gostando. Então, eu vou ficar muito agradecida se você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, me dê um hello também nas outras redes sociais, falar, oi, eu vim do YouTube. Vou ficar muito feliz e muito grata. Então fiquem com Deus, estejamos, só por hoje, amanhã a gente vê o que a gente faz, só por hoje, estejamos conscientes, vamos escolher estar conscientes, tá bom? Beijos.